Então vamos para as questões lá, vamos para a alternativa. Considere as afirmações a seguir. Primeira, no ciclo do carbono, que ocorre naturalmente, os átomos desses elementos circulam entre a atmosfera, os seres vivos e a litrosfera. 2. A queima de combustível de petróleo e a respiração dos seres vivos são processos químicos que eliminam CO2, aqui é CO2, faltou o 2, para o ambiente atmosférico. 3. O protocolo de Kyoto foi aprovado para controlar a exploração de petróleo dos países que detêm esse recurso. Então, observe que o 3 está errado. Nós acabamos de afirmar que o protocolo de Kyoto foi aprovado para controlar a emissão de gases poluentes, CO2, CH4, que aumenta o efeito estufa. E não tem nada a ver com petróleo. Ok? Então essa terceira está errada. Ele disse, ó, o protocolo de Kyoto foi aprovado para controlar a exploração de petróleo, não. O protocolo de Kyoto foi aprovado para controlar a emissão de gases poluentes na atmosfera. No caso, tira aí a TV União, bem rapidinho o símbolo. No caso, CO2 e CH4. Pode voltar aí, Júnior, Jonathan. Aí, ó. Aqui ao vivo é assim mesmo. Considera a primeira, vamos à primeira. No ciclo do carbono, que ocorre naturalmente, os átomos desse elemento circulam entre a atmosfera, os seres vivos e a litrosfera. Verdade. Para cá, vestibulando. O carbono, primeiro vocês viram em sala de aula que o carbono, ele tem dois isótopos, ele tem também o isótopo 14. Existe o carbono 12 e 6, existe o carbono 14 e 6. São os isótopos do carbono. O carbono 14, que possui número de massa 14, tá? Ele é radioativo. E na natureza existe esses dois carbonos. Então, por exemplo, o que é que ele fala aí desse ciclo de carbono? É a parte do CO2 que sai, tá? É a parte desse CO2 que a planta, através da fotossíntese, reage com a água, libera a glicose, libera oxigênio, tá certo? Esse mesmo oxigênio, esse CO2 que foi absorvido pela planta através da fotossíntese, a gente pode se alimentar desse vegetal, dessa planta, então nós estamos absorvendo também o carbono. Então, como ele disse aí, existe o ciclo, do jeito que existe o ciclo da água, que nós falamos que a água evapora e desce, existe também o ciclo de carbono, tá certo? Então, nesse assunto aqui, nós estamos falando do protocolo do Kyoto, é importante você saber que nós participamos desse carbono. E o carbono, ele existe carbono radioativo e carbono não radioativo. O carbono radioativo é aquele que emite radiações e vai desaparecendo, e vai se transformando em outros elementos. O outro carbono comum, não, tá? Então, enquanto nós, como seres vivos, nós estamos absorvendo carbono 14 e carbono 12 normal da atmosfera. Então, nós também absorvemos carbono radioativo. É tanto que, para saber a idade de um fóssil, numa pessoa lá que morreu, na hora que você morre, você não está mais participando do ciclo do carbono. Então, aquela quantidade de carbono que você absorveu de carbono 14, ele começa a emitir radiações e, como você não está mais vivo para manter a mesma quantidade, essa quantidade vai diminuindo. Aí, quando o cientista acha um fóssil, ou entre parênteses, alguém morto, ele vai lá olhar aquela quantidade de carbono 14. Como aquela quantidade está bem menor do que seria, que ele sabe a quantidade que seria ele vivo, então ele vai ver ali pelaquela quantidade, quantos anos, qual é a idade daquele fóssil através do carbono, da datação do carbono, o processo da datação do carbono. Na verdade, ele sabe, vai calcular a relação entre o carbono 14 e o carbono normal que existe no nosso corpo, tá? Mas em termos didáticos, é exatamente como quando a gente morre, esse carbono 14 não vem mais para dentro, ele vai só desaparecendo, e pela relação entre ele e o carbono normal, ele vê quantos anos aí tem aquele fóssil, exatamente pela diminuição desse carbono 14 que existe aí no nosso organismo, ok? Então, voltando lá para a questão, está correto. Ele diz, no ciclo do carbono, que ocorre naturalmente, os átomos desse elemento circulam entre a atmosfera, os seres vivos e a litrosfera. Corretíssimo aí, através da fotossíntese e também da nossa cadeia alimentar, quando a gente se alimenta, ok? 2. A queima de combustível de petróleo e a respiração dos seres vivos são processos químicos que eliminam CO2 para o ambiente. Correto.
na nossa respiração, entra oxigênio e a gente elimina o gás carbônico. A mesma coisa na queima da gasolina, tá certo? Do combustível aí de petróleo, queroseno, óleo. Lembre-se que o petróleo não é uma substância, o petróleo é uma mistura, tá? Então ali eu tenho é tanto que eu aqueço o petróleo e aí para cada substância a gasolina tem um valor, vai embora, o queroseno tem um ponto de abolição diferente e aí vai passando naquela câmara e vão ficando aí com os seus valores, que a gente já tem uma aula aí, vocês podem ir no nosso blog, uma aula só sobre o petróleo, que é importante vocês acompanharem. Ok? Então, correta 1, a 2 e errada a 3. Então, a alternativa que contém todas as afirmações coerentes é a 1 e a 2. Ok? Vai para cá, para cá, para cá, para cá, vestibulando. Belezinha aí? Vamos continuar, vou colocar aí o nosso Twitter aí, tá certo? Os vestibulandos estão aí acompanhando, @Prof. Luiz Carlos, ok? Então você pode entrar aí, dar sugestão também de matéria, de disciplina, tirar suas dúvidas, né? Nós estamos recebendo também, muitos pedem meu e-mail, eu coloco aí pelo Twitter, né? Quando é uma questão, outra a gente tira. Agora tem gente mandando uma apostila, uma prova, aí não dá para a gente fazer um trabalho, né? Você que tem que fazer, do professor. É mais para tirar dúvida. E lembrando também, vestibulando, que nós estamos aí com mais de 700 aulas, onde você pode assistir aí nosso blog, as aulas anteriores, no Alan House, em casa, onde vocês, né, preferirem o horário que melhor lhe convier. Assista aí nossas aulas, que tem muita coisa boa para vocês, ok?